E no livro eu tentava contar um pouco das minhas próprias sensações. Então eu contei, por exemplo, que a gente foi fazer um passeio de helicóptero. Os navios da Marinha têm helicópteros, né? E a gente foi para um lugar chamado Ilha Deception, que é um dos lugares mais incríveis da Antártida, porque é um vulcão. Você entra dentro da cratera do vulcão. É um vulcão cuja cratera é alagada, é cheio de água, né? E você entra com o navio dentro da cratera, porque tem uma fissura ali que dá para passar um navio. E a gente foi fazer um passeio de helicóptero. Então, você imagina, assim, tem umas cenas muito bonitas. Só que quando eu estava lá em cima, eu pensei, meu Deus, e os meus filhos, né? Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. Bom, eu sempre começo o podcast aqui quando o convidado ou quando a convidada é fruto de uma sugestão de uma pessoa, de um amigo, de um ouvinte. Então, hoje eu não posso começar diferente sem ser mencionando um querido amigo, alpinista antártico Nelson Bareta. Há exatos 15 anos, eu fiz uma das viagens mais legais, assim, como jornalista, como ser humano, como tudo, foi para a Antártica. Conheci o Bareta lá em 2007 e as amizades, né, os contatos de lá mantêm-se até hoje, são, assim, amizades que eu cultivo muito, aprecio demais. Marilyn, Bareta, enfim, várias pessoas queridas. E o Bareta sugeriu hoje a convidada, que eu estou muito contente de receber aqui no podcast, que é a Luciana Garbim. Ela é editora executiva do jornal Estado de São Paulo, o Estadão, que dispensa apresentações, obviamente. Ela também é colunista da Rádio Eldorado. Ela é professora da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado. Ela é mãe de gêmeos. Enfim, Luciana, seja super bem-vinda aqui no Maré Sonora. Super obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada, Marina. Obrigada a você pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Indicada por uma lenda antártica, que é o Bareta, né? Quando eu fui para lá, era assim, a pessoa que todo mundo conhece, hoje já ouviu falar. Então é um grande prazer para mim poder participar aqui do podcast. Eu estou super contente porque, assim, a gente não encontra muito jornalista ou muito, seja ele homem ou mulher, né, colegas da profissão aqui, que tenha tido essa experiência que a gente teve, né? Eu estou super feliz de ter a chance de trocar figurinhas contigo, ouvir tua experiência recente, que foi em 2019, junto com o fotógrafo Clayton de Souza, e que recentemente se transformou num livro, né, Luciana, que você lançou agora no mês de agosto, no final do mês de agosto. Mas antes de falar do livro, da tua viagem, eu queria te pedir para contar um pouquinho da tua trajetória no jornalismo, na comunicação, para a galera que ainda não conhece um pouco da sua trajetória. Se você puder compartilhar um pouquinho, seria muito legal. Olha, claro. Então, eu costumo dizer que eu comecei quando a internet começou, né? E assim, foi uma transformação radical. Eu lembro na faculdade, às vezes a gente ainda usava máquina de escrever. Quando eu comecei a trabalhar no Estadão, na verdade, quando eu fiz o curso de focas do Estadão, a gente ainda usou máquina de escrever. Eu me formei em 1996 na USP, aí passei um ano fora do Brasil e comecei a trabalhar no Estadão em 1998. E de lá para cá eu já passei por várias áreas ali, sempre comecei com cidades, cobri muita questão de acidente de avião, criminalidade. Comecei cobrindo FEBEM, assim, rebeliões na FEBEM, era a minha área, infância. E já passei depois por várias áreas do jornal, fui repórter especial, chefe de reportagem. Aí fiquei um tempo editando o caderno Metrópole, que é o caderno justamente, né, que é essa coisa mais quente ali do dia a dia e de São Paulo. Também fiquei um tempo na primeira página do Estadão e hoje eu estou como editora executiva acompanhando a produção ali das editorias. Mas eu sempre tento, quando é possível, sair para fazer reportagem, porque eu acho que a reportagem é fundamental para a gente se oxigenar como jornalista, né? Então, por exemplo, quando o Brasil teve a missão de paz no Haiti,
o Brasil estava deixando o Haiti, eu pedi para ir lá, para acompanhar a retirada das tropas brasileiras. Enfim, sempre que eu posso, eu tento fazer alguma coisa. Só que a Antártida foi um capítulo especial, porque eu tinha muita vontade de ir para a Antártida desde que eu estava estudando jornalismo na USP, porque a USP sempre teve muito ligada ao Programa Antártico Brasileiro. Eu, na época, cheguei a me inscrever como voluntária, mas não fui aceita. E eu sempre tive esse sonho, assim, porque para mim é muito fascinante você ter um continente tão inóspito, né? É o lugar mais seco, mais frio, com mais ventos do planeta. Então, todos esses extremos sempre me fascinaram muito. Eu lembro que depois eu fui a passeio para Ushuaia, e de Ushuaia, ali da Terra do Fogo, Argentina, também saem alguns navios antárticos. E eu vi aqueles navios, geralmente eles têm o casco vermelho, eu ficava fascinada, assim. Então, há alguns anos atrás surgiu essa notícia de que a Marinha Brasileira levaria alguns jornalistas para conhecer a nova estação. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil completa agora 40 anos, né, de presença na Antártida. Ele tinha uma estação menorzinha ali que pegou fogo alguns anos atrás, e aí houve uma concorrência internacional para construir uma nova estação, que é hoje uma das estações mais bonitas, mais modernas da Antártida. E aí a Marinha ia levar um grupo de jornalistas, e aí eu comecei a pedir para a Marinha para ir, né? Com a ajuda até de um jornalista que é muito importante nessa área, que é o Roberto Godoy. A gente começou a mandar pedidos, assim, a gente mandou o nome, a gente disse o que a gente queria, só que para conseguir chegar até lá, foram pelo menos 2 anos assim de negociações. E a gente, por 3 vezes, comprou passagem, não conseguiu viajar, porque a logística na Antártida é muito complicada, né? Então eu lembro que uma das vezes a gente ia para passar 15 dias, só que aí a Marinha mudou ali o plano, porque precisava levar material, precisava levar coisas ali para construção, e aí, em vez de 15 dias, eu teria que passar 40 dias no navio. E aí eu, com as crianças, falei, não, 40 dias não dá, né? Não tem como ficar fora 40 dias e no navio ali, né? Então, assim, por várias vezes aconteceu isso, sabe, Marina? Então, teve uma hora que eu falei, ai, gente, não vai dar certo, não vou mais. Eu lembro que outra vez eu tinha um compromisso em Brasília, que era inadiável, ligou o tenente da Marinha para dizer, e era exatamente a mesma data. Sabe tudo isso? Assim, você falava, não é possível, não vou conseguir. E no final deu tudo certo, assim, a gente finalmente conseguiu ir, remarcando a passagem, né, pela 3ª vez. E aí, quando eu cheguei em Punta Arenas, porque a gente foi para a Antártida num voo da FAB, então a gente saiu de Punta Arenas, que é ali no extremo sul do Chile, e foi de avião da FAB até a estação chilena, né, na ilha Rei Jorge, que é onde tem várias estações antárticas. Um dia antes, quando eu cheguei em Punta Arenas, a minha mala não chegou. E aí eu falei, não é possível, não tinha onde comprar coisa, e assim, não tinha roupa para ir. A Marinha, ela empresta os casacos, né, aquele material mais pesado, botas, mas você precisa ter aquelas segundas peles, você precisa ter as jaquetas, o que vai debaixo dos casacos. E tudo estava na minha mala, e a mala extraviou, assim, a mala não chegou em Punta Arenas. E agora? Então, assim, teve muitos percalços, eu conto um pouco isso no livro, sabe? Foi uma epopeia para conseguir chegar lá, mas isso dá mais vontade até, né, de depois contar essas histórias, é muito legal. Sabe uma coisa engraçada, Luciana, que quando eu fui em 2007, eu trabalhava num jornal em Manaus, na Crítica, né, que é um jornal impresso. Você foi do calor até o frio. E eu lembro fazendo a mala, eu falava, nossa, mas suava, assim, sabe? Eu falava, não, mas não consigo. E a gente parou na estação, no centro de apoio lá em Rio Grande para experimentar as roupas, tal, né? Porque a gente também foi fui com a FAB e com a Força Aérea, e aí eu lembro colocando aquele arsenal de roupa, assim, nossa, eu suava, foi muito bizarro. Dá um trabalho você colocar aquele macacão, aí tem um Mustang, né? Não sei se você usava o Mustang, que é um macacão laranja, né? Então, é isso. E aí eu tinha aquelas roupas pesadas e não tinha nenhuma roupa. Eu falei, não posso ficar 15 dias com a mesma roupa, o que eu vou fazer, né? Agora, aqui no navio só tinha 2 mulheres, tinha eu e a Sônia Bride,
do Fantástico. Estava indo a gente, eu e o Cleiton pelo Estadão, a Sônia, o Paulo Zero, né, que é o cinegrafista da Globo, e é o marido dela, e mais um produtor pela TV Globo. E a Sônia tem um corpo diferente do meu. Eu falei, nem que eu queira pegar as roupas da Sônia, que roubar as roupas da Sônia, eu vou conseguir, né? E aí eu lembro que eu falei, não, eu vou para o aeroporto e vou ficar esperando lá. E aí a companhia, a Latam, falou, olha, chegou uma mala aqui que é a sua. Quando eu fui ver, a mala era de um chinês. Tinha lá, ele morava em Pequim. E aí eu falei, meu Deus, como é que confundiram a minha mala com a de um chinês? Aí eu comecei a chorar lá no aeroporto, porque eu tentava falar, ninguém falava nada. Aí uma hora, sabe quando você fala, não é possível. Aí eu baixei, comecei a chorar. E aí o chileno me viu chorando, e aí o tratamento mudou. Ele era super carrancudo. Quando ele viu que eu comecei a chorar, ele ficou desesperado. Ele falou: não, 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 a gente vai resolver, a gente vai resolver. Começou a ligar, não sei o quê. Eu sei que a minha mala chegou no último voo que tinha para Punta Arenas. Eu nem acreditei quando eu vi. Eu falei: não é possível. Nossa. Porque Punta Arenas é uma cidade pequena, não tem comércio, não tinha, era domingo, não tinha onde comprar, né, qualquer coisa. E aí eu lembro que eu cheguei no hotel já tarde da noite, e aí o representante da Marinha falou que a janela meteorológica estava aberta e que a gente ia conseguir sair, acho que às 5 da manhã do dia seguinte a gente saiu para pegar o voo. Porque você sabe, né, Marina, lá essa questão meteorológica é muito importante, né? Tem gente que vai e fica em Ushuaia ou em Punta Arenas por vários dias e não consegue ir para a Antártida. Porque se a janela meteorológica não estiver aberta, se as condições não forem favoráveis, eles não viajam. Então eu já fiquei sabendo assim de gente que é super especialista em Antártida, gente da Marinha, que sabe tudo sobre o continente e que nunca conseguiu ir. Então, assim, quando ele falou que a janela estava aberta e eu estava ali com as minhas malas, eu falei, não é possível, agora vai. Né? Depois de 2 anos e todo esse tempo esperando, finalmente a gente estava conseguindo embarcar para a Antártida. Que legal, nossa, e dá um gosto mais bacana ainda, né? Acho que todos esses percalços aí, não só para a gente contar depois para frente, né, como recordação pessoal, mas a própria experiência da reportagem, né? Dá um sim. tempero, esses detalhes depois, como o livro é a partir do meu diário de viagem, esses detalhes eles ganham uma importância, né? As pessoas se sentem ali participando também dessa aventura. Tem uma coisa que eu achei bem curiosa na tua viagem. Geralmente eles fazem uns esquemas para levar imprensa, né, levar de jornalistas, que você ou vai de avião com apoio da FAB, que também auxilia na logística do Programa Antártico Brasileiro, né, do ProAntar, em parceria com a Marinha, ou você vai propriamente atravessa o Drake de navio. E você fez os dois, né, Luciana? Você desceu de avião e depois voltou para a América do Sul com o Tio Max, com uns navios de apoio? Não, ou foi eu fui no Ari Rongel. Eu cheguei a visitar o Tio Max, né, que é o outro navio da Marinha, mas eu só passei um dia lá para conhecer e depois eu voltei para o Ari Rongel. Então eu consegui ter essas duas experiências e cruzar o Drake era a coisa que me deixava mais preocupada, assim, foi o que mais tirou meu sono, porque eu escutava essas histórias, né, do mar mais perigoso do mundo, essa coisa das ondas imensas, o pessoal que passava mal, né, que precisava tomar soro ali, ficar em observação, e eu falava, ai meu Deus, como é que meu corpo vai reagir? Eu não tinha noção, assim, eu nunca fui fazer pesca submarina, pegar o mar, então eu falava, gente, como é que vai ser? E aí eu acho que foi muito interessante, Marina, é uma coisa que eu trago até hoje, assim, como uma das lições dessa viagem, porque até quando eu passo por momentos difíceis hoje na vida, eu penso, é como se eu estivesse cruzando o Drake de novo, sabe? E foi muito legal, assim, porque você tem que se preparar fisicamente, né? Então eles te recomendam tomar aquele remédio para o labirinto, né? Porque o nosso corpo não está acostumado a ficar chacoalhando. Então, é o labirinto que ali te deixa mareada, te faz passar mal. Então, você toma esse remédio. Eles recomendavam também comer maçãs, né? Então, as maçãs ficavam liberadas, a gente comia muita maçã, porque a maçã ajuda a segurar o estômago. E eles te recomendavam nunca ficar com o estômago vazio. Então, eu lembro que eles já tinham avisado que o cardápio fica bem mais pobre, né? Porque o
O cozinheiro também passa mal no Drake, né? As pessoas em geral passam mal, assim, ficam vomitando. Muita gente desaparece no navio, você não consegue. A recomendação é as pessoas ficarem ali deitadas no camarote. A própria Marinha fala: quem não tiver de serviço fica deitado, porque é isso, é bom tempo, assim, várias horas chacoalhando. A gente levou 4 dias para ir da Ilha Rei George, né, onde fica a estação brasileira, até Punta Arenas, mas 1 dia e meio assim foram as horas mais tensas, né? Que balança mais, e aí tudo no navio é amarrado. É muito engraçado isso. A porta da geladeira é amarrada, todas as cadeiras são amarradas. Tem até uma corda na própria cama ali, na verdade era uma treliche, né, no quarto. Na própria treliche tem uma corda para as pessoas se amarrarem, para elas não caírem quando elas estão dormindo. Então, assim, é bem movimentada a viagem, né? E eu lembro que esse camarote que estava eu e a Sônia eram 2 treliches. Então não estava lotado, né? Eram 6 lugares, estava nós 2. E eu lembro que eu vi tudo amarrado, menos uma cadeira que era super pesada. Aí eu falei, ué, não vão amarrar, né, aqui para entrar no Drake? Aí falaram, não, olha o peso dessa cadeira. Essa cadeira tem que ter muita força para derrubar essa cadeira. Que nada, quando a gente entrou e que começaram as ondas, a cadeira voou e ficou lá 2 dias no chão, ninguém levanta, ninguém mexe. E aí foi muito engraçado, porque era isso. A comida no dia era uma sopa de mandioca, mas era assim, era uma gororoba, porque imagina a mandioca, tinha virado um negócio, não era mais uma coisa líquida, era uma coisa sólida, né? Aí eu falei, não, vou comer porque é preciso ter alguma coisa no estômago. E aí foi muito bom, assim, porque eu não passei mal. Claro, você tem que se apoiar nas paredes, não sei o quê. Eu ficava boa parte do tempo deitada, mas eu não passei mal, assim, como muitas pessoas passaram, né? E aí tem uma coisa que eu conto no livro que eu só não aguentei uma coisa, né? Porque tem a praça de convivência ali, é o lugar de convivência, né? Que a gente ficava ali com os oficiais. E aí uma hora eu falei, vou levantar para ver, né? Como que tá o navio. E aí bem vazio, não sei o quê, mas ali na praça de convivência, no local de convivência, tinha alguns oficiais assistindo o filme. É muito comum no navio também você ficar, como você tem muito tempo, eles passam ali muito tempo, tem muitos vídeos, né, para você ver. E aí eles estavam assistindo Rambo, o filme do Rambo. Aí eu imagino o navio todo balançando, as coisas todas batendo, e eles estavam, aqueles poucos mais resistentes, assistindo o Rambo. Aí eu falei, o Drake eu até aguento, mas o Rambo no Drake, para mim é demais. Aí eu voltei lá pro camarote e falei, não, vou ficar aqui, assistir Rambo com tudo isso balançando, pareceu uma experiência forte demais, assim, para mim. Aí eu lembro que eu voltei, fiquei lá deitada, e aí teve um momento que foi muito tenso, assim, porque é isso, as ondas são muito altas. E é engraçado que, para quem está acostumado, assim, ondas de 6 metros, nem são as. Eles contam de ondas de 9, 10, 11 metros, né? Mas eu lembro que eu balançar muito, e assim, ele não tem só a onda para cá, ele tem a onda para cá e ele tem uma onda de lado. As ondas dos lados, então parece que você está numa batedeira, assim, sabe? E aí eu cheguei para a Sônia, né? A Sônia Bride, e falei, nossa, Sônia, tá balançando demais, né? Você fala, e agora, né? Porque uma coisa que você mais ouve no navio é que você só consegue sobreviver 90 segundos no mar gelado. Você lembra disso? Eles falam isso direto. Aí você pensa assim, bom, tá balançando tudo. Se eu cair no mar, 90 segundos, né? E aí, o que a gente vai fazer, né? Tipo, comecei a jogar essas ideias meio... Aí eu lembro que ela me deu uma bronca, assim, ela falou assim, olha, eles passam aqui por mais de 30 anos, nunca aconteceu nada, não vai ser bem na nossa vez que vai acontecer. Eu falei, é verdade, você tem razão, vou deitar aqui, ficar quieta, esperar passar, né? E aí, depois de 1 dia e meio, aí ficou mais tranquilo, aí você entra ali depois nos canais chilenos, aí a viagem fica mais tranquila, né? Mas eu lembro que no dia seguinte, eu ter conseguido passar o Drake sem passar mal, assim, eu tava maravilha, sabe? Eu penso assim, quando eu tenho alguma dificuldade na vida, eu penso, não, é como se eu estivesse cruzando o Drake de novo. Então eu tenho que me preparar fisicamente, tenho que me preparar psicologicamente, né? Porque o psicológico é muito importante,
e tenho que saber que eu preciso cruzar, assim, que eu preciso passar essas dificuldades e vou chegar ali do outro lado, né? Então virou uma lição de vida para mim, sabe? Ah, que legal, que legal. Eu lembro dessa história da sobrevida com o Mustang, né? Se você põe o Isso. macacão que flutua, aumenta alguns minutinhos Aumenta, e também, eles né? ficam discutindo se aí você consegue sobreviver 4, 5, 6 minutos, né? É uma discussão meio surreal, né? Parecia, quando você coloca tudo aquilo, parecia. Eu brincava que parecia o boneco Michelin, sabe? Com aquelas curvinhas todas, Sim, assim, não. parecia mesmo, é isso aí, é isso aí. E você não consegue, porque tem um monte de bolso, né, para você colocar as coisas. É isso aí. Eu tinha essa impressão também. Luciano, você tem uma. Você fala no. Eu vi uma entrevista recentemente tua, na época do lançamento do livro, agora há quase 2 meses, né? Que você fala um pouquinho também da tua abordagem humana na série de reportagens que você fez, né? Na época que foram publicadas na época que você foi, né, para Uhum. lá, e aí o livro ele amplia um pouquinho. Eu queria te pedir para comentar um pouco sobre essa abordagem humana que você deu para o seu trabalho, para a cobertura que você fez por lá. Como é que foi isso? Então, é porque assim, a gente quando põe ali, né? Se você pesquisa no Google, sei lá, Antártida, aí aparece todas essas características físicas do continente e essas coisas mais oficiais, né? De quanto tempo o Brasil vai para lá, os outros países, como são as estações. E eu tinha muita curiosidade, assim, muita vontade de mostrar quem são as pessoas que vão para lá, né? Contar as histórias das pessoas mesmo, sabe? Quem são, por exemplo, esses militares que ficam no inverno lá? Onde o Brasil tem estação, você tem no inverno você tem nem 2 horas de luz, né? Durante as 24 horas do dia, é quase tudo noite. Como é você ficar ali? Então eu ficava perguntando essas coisas assim, sabe? Como é você ficar um ano longe da sua família? Agora tem uma internet boa lá, mas até então era difícil a comunicação. Ou mesmo isso, no navio tinha um pastor, né? E ele fazia os cultos lá. Eu achei tão interessante, porque no culto ele pedia para ter águas tranquilas. E o dia que eu fui no culto, eu fui justamente com o Bareta, que a gente falou no começo. Então ele falava, ai, Senhor, abençoe aqui o alpinista, abençoe, sabe? Ele ia falando o meteorologista, todos os profissionais que estavam lá. Então era isso, assim, eu queria muito conversar com as pessoas sobre a vivência antártica delas, né? Então você encontra os pesquisadores, gente que fica assim meses e meses dentro de um laboratório para entender, por exemplo, como que eles encontram na Antártida as mesmas plantinhas que eles encontram no Ártico. E aí tem várias teorias. Eu queria muito saber também essa questão das mulheres, né? As mulheres são muito minoria na Antártida. Então, como que é você ser mulher na Antártida? Então, eu lembro que teve uma arquiteta que ela era especializada em locais extremos, né? Em construções em locais extremos. E ela me falou: você viu que o macacão aqui ele é todo aberto na frente, né? Então, se a gente ia no banheiro, assim, você tinha que tirar o macacão inteiro, ele não é um macacão adaptado para mulheres, né? Então, essas coisas, esses detalhes, eles me cativavam muito, sabe? E no livro eu tentava contar um pouco das minhas próprias sensações. Então, eu contei, por exemplo, que a gente foi fazer um passeio de helicóptero, os navios da Marinha têm helicópteros, né? E a gente foi para um lugar chamado Ilha Deception, que é um dos lugares mais incríveis da Antártida, porque é um vulcão. Você entra dentro da cratera do vulcão. É um vulcão cuja cratera é alagada, é cheio de água, né? E você entra com o navio dentro da cratera, porque tem uma fissura ali que dá para passar um navio. E a gente foi fazer um passeio de helicóptero. Então, você imagina, assim, tem umas cenas muito bonitas. Só que quando eu estava lá em cima, eu pensei, meu Deus, e os meus filhos, né? Os meus filhos eles estão com 9 anos agora, eles estavam com 5 anos, iam fazer 6. Ah, essa é a imagem de Deception, essa é a cratera do vulcão. E aí a gente estava justamente nesse voo, né, que o Clayton fez essas imagens incríveis aí, e me deu um pânico, Marina. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? No lugar com mais ventos do planeta, no helicóptero, né, que parece tão frágil, e as crianças lá com o pai em casa, né?
Então, assim, sabe, eu ia contando um pouco essas sensações também, porque a gente é isso, né? Você é profissional, você é mãe, você é mulher, você é tudo, né? Então, eu tentava contar o máximo possível de detalhes, assim, das coisas que eu estava sentindo e também do que as pessoas me contavam, né? Então, assim, é uma vida que pode ser muito sacrificada. Eu lembro de uma pesquisadora, por exemplo, que eu conto no livro, que a mãe dela morreu quando ela estava lá, né, fazendo as pesquisas antárticas. E para voltar, ela tinha que cruzar o Drake, assim, é isso. Ela tinha que passar 4 dias balançando ali no navio, né? Então, como é que você faz, né? Como é? E assim, tem uma. É muito legal da Antártida porque é um território internacional, né? Então você tem contato com outros povos. E aí essa camaradagem também para mim era muito interessante. Então, teve um dia, por exemplo, que a gente ficou na estação polonesa, passei o dia na estação polonesa. E aí eu queria saber também as histórias deles, assim, sabe? Então, essas histórias, elas me cativaram muito. E no livro eu tento misturar histórias científicas, né? Informações científicas, informações históricas, né? Porque a Antártida já foi muito explorada, assim, tem muitas histórias dos grandes descobridores, daquela batalha para ser o primeiro a chegar ali no Polo Sul, com essas histórias humanas, assim, dos personagens que eu fui encontrando no meio do caminho. E, Luciana, essas imagens que a gente está compartilhando aí do Clayton de Souza, né, que viajou contigo, fotógrafo, vocês foram para a Ilha Deception de helicóptero a partir de Ferraz? Como é que foi a viagem para lá? Vocês foram de navio para a ilha? Como é que rolou essa logística? A gente foi de navio, né? A gente teve sorte porque a meteorologia estava boa. E a gente estava com um comandante que ele estava se despedindo. Ele já tinha cruzado o Drake 30 vezes, Marina. Nossa. E ele estava se despedindo das operações antárticas. Meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, essa aqui é a primeira parte da conversa com a Luciana Garbim. Na semana que vem você confere a última parte desta série. Bom, e assim a gente encerra esse bate-papo. Na semana que vem, ao meio-dia, domingo, eu volto com mais um programa aqui no Maré Sonora. E se você gostou e quer ser um apoiador ou apoiadora do podcast, é super fácil. Faça uma contribuição através do Pix podcastmaresonora@gmail.com. Não tem valor mínimo ou máximo, qualquer contribuição é muito, muito bem-vinda. Se você mora fora do Brasil, tem um link disponível na descrição do podcast de cada um dos episódios. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, que é o seguinte, @Café do Luiz. E eu volto no próximo domingo ao meio-dia com um novo bate-papo por aqui. Não se esquece de seguir o canal no seu tocador de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast ou então no YouTube. Se inscreve lá no canal, porque assim você fica sabendo toda vez que um episódio novo vai ao ar. Uma ótima semana e bons ventos!